Em nossas sociedades, a norma suprema que rege os deveres e os direitos das pessoas e a forma de organização do Estado é a Constituição Política, a qual garante o direito de viver livre de discriminação e com igualdade perante a lei presente nas várias convenções internacionais de direitos humanos ratificados pelos países. Apesar de todos os instrumentos de direitos humanos aprovados pelos nossos estados, na América Latina, no Caribe e principalmente na América Central, as mulheres e a população LGBTIQ+, enfrentam sérias discriminações pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. As palavras gay ou lésbica são as mais usadas, porém com conotações depreciativas para nomear as pessoas que se sentem emocionalmente ou sexualmente atraídas por outras pessoas do mesmo sexo. A população LGBTIQ+, inclui lésbicas, gays, bissexuais, trans ou transgêneros, intersex, queers. São os movimentos sociais, as organizações feministas, os grupos minoritários que promoveram mudanças sociais, inclusão de direitos e políticas de igualdade, com a aprovação de diferentes instrumentos de direitos humanos que de forma abrangente nos permitem enfrentar todas as formas de discriminação, exclusão e desigualdade social, levando em consideração a diversidade da população, idade, sexo, condição, classe, etnia ou orientação sexual. LGBTfobia, eu costumo dizer que é um sistema social que pune as pessoas, quaisquer que sejam as pessoas, unicamente por essas pessoas viverem a sua sexualidade e a sua identidade de gênero de forma livre. Las nuevas generaciones han perdido mucho de memoria histórica. No saben por qué estamos donde estamos. No saben de esas madres que iban a la cárcel de Huelva o de Badajoz a llevarle ropa, comida a sus hijos, ¿no? Y el carcelero les decía, no está, se ha escapado. Se ha escapado, no, le han matado una persona. Fuimos las mujeres trans, no solamente las peores maltratadas por la dictadura, sino que también somos las olvidadas de la democracia. En los años 70 empezaban todos los movimientos, más visibilidad, más feminismo, más lucha gay y lésbica. Hasta que en el año 80, el 16 de julio del año 80, se legalizan las asociaciones homosexuales. De acordo com o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos das Nações Unidas e o Sistema Interamericano, as queixas das pessoas LGBTI sobre as violações mais frequentes dos direitos humanos nos últimos 20 anos incluem assassinatos, violência não letal, ameaças, coerção, espancamentos, sequestros, bullying, estupro e abuso sexual, tortura e outros maus tratos, abusos policiais, prisões arbitrárias, discriminação na atenção dos serviços de saúde ou no local do trabalho, negação dos direitos que recebem ao formar um parceiro, negação e restrição de direitos ao decidir oficializar a mudança de gênero, negação do direito de se organizar e se expressar pacificamente. Dado o aumento dessas denúncias, foram emitidas diferentes resoluções condenando essas violações. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos criou a Unidade de Pessoas LGBTIQ+, encarregada de receber denúncias, facilitar espaços de diálogo e prestar assistência técnica aos Estados. Os Estados estão obrigados a cumprir os direitos e princípios humanos em benefício da população. Ainda há uma série de normas, decretos e leis que limitam o exercício pleno de uma vida sem discriminação. Tem um problema muito sério na Câmara e no Senado, que toda vez que eles veem LGBT, eles já cortam, não importa que texto que esteja escrito. Mesmo que seja contra nós, se é LGBT, ele já te põe de lado, sabe? A gente tem aí lei de identidade de gênero, está lá em discussão, não em discussão, mas está parada. Tem a questão do casamento civil igualitário, que era para ser por lei, ainda está lá. Tem o Estatuto da Diversidade, que está lá. Tem a questão do aborto, que está lá. Então, todas essas questões que mexem com a sexualidade, sobretudo de coletivo de pessoas estigmatizadas, mulheres em relação ao aborto,
nome, gênero e sexualidade em relação ao coletivo de pessoas trans, todas essas matérias elas ficam empacadas, elas não andam. A identidade de gênero das pessoas trans não é reconhecida socialmente pelas diferentes instituições públicas. Por isso, sofrem todos os tipos de exclusão, discriminação e violação de seus direitos. Um avanço foi o reconhecimento da identidade de gênero na documentação pessoal, que só foi possível através de um processo legal. No entanto, é exclusivamente para pessoas que modificaram cirurgicamente sua genitália. Os órgãos do registro civil podem ordenar a correção do sexo nos registros de nascimento e documentos de identidade, com base na solicitação de uma parte interessada formalizada por meio de um representante legal, que será acompanhada pela certidão emitida por um médico forense, que determina o sexo que corresponde ao proprietário. Outra exigência da população LGBTIQ+, em nossa região da América Central, é o reconhecimento de casamento igual ou união de fato entre pessoas do mesmo sexo, mas a interpretação contida na legislação que regulamenta a instituição do casamento nos códigos civis e família, que estabelece que a união de fato entre pessoas do mesmo sexo não pode ser reconhecida. Os Estados, com base na ordem jurídica nacional e no direito internacional, devem adotar todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação contra a população, o que implica adaptar as normas, planos, programas e políticas de igualdade. A aprovação de leis e políticas abrangentes direcionadas a essa população é de competência dos 3 órgãos do Estado, que mantém resistência e inação na geração de condições favoráveis que garantem os direitos humanos das pessoas LGBTI. Não existem instituições especializadas criadas dentro da estrutura do Estado onde a população LGBTIQ+, exceto os promotores especiais ou as defensorias do povo, onde eles podem ir para estabelecer políticas públicas. Existem marcos institucionais para as políticas de igualdade. No entanto, nenhum deles inclui um eixo de intervenção expresso para eliminar as causas culturais e estruturais da discriminação contra pessoas com orientação ou identidade sexual diferente. Com a aprovação da Agenda de 2030 para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a igualdade de gênero, para que ninguém fique para trás, é evidente que os direitos dessa população estão longe de serem alcançados. Ainda está pendente a abordagem de mecanismos que garantem o respeito pelos direitos humanos da população LGBTIQ+. Outro desafio é continuar investigações que se aprofundam nas ideologias, interesses e sistema patriarcal, que mantém com um discurso homofóbico o medo de mudar diante de uma realidade que nos ultrapassa e nos ancora nos tempos antigos. Tabus, mitos, sem saber que o que se exige é atender à essência de todo ser humano, seus direitos, a dignidade. The fallback of my mind. I hope you're doing fine and that you don't miss me at all. I used to spend my precious time thinking about us growing old together, somewhere nice out on a farm, but now I'm done. One more letter saying I love you and then maybe I'll move on. One more letter saying I love you and then maybe I'll move on.